A cidade hoje está a desenvolver um trabalho informativo junto das freguesias e vilas do concelho de Vila Nova de Famalicão. Hoje estamos numa das vilas mais importantes do nosso concelho, viemos a Joane, importa falar com o presidente da junta, ele que está a terminar o seu segundo mandato à frente dos destinos desta vila, importa perguntar que balanço é que faz deste último mandato. O balanço é francamente positivo, embora tenha que reconhecer que a situação pandémica que todos vivemos nos condicionou a nossa ação. Condicionou a nossa ação na obra dita física, muitas vezes, mas fez-nos partir para a obra mais importante, que são as pessoas, e canalizamos muito os nossos recursos, muito a nossa atenção para as pessoas, para acudir a todas as necessidades das pessoas, sejam elas de transporte, de fornecimento de alimentação, de cuidados psicológicos muitas vezes e sobretudo auxiliar os mais velhos. Foi o que nós fizemos durante muito tempo. Creio que todas as autarquias se viram um abraço com esta situação. Fizemos obra neste mandato, continuamos a fazer, mas a nossa maior obra foi de facto esta, foi conseguir ter as pessoas connosco e conseguir preservar o único objeto da política. A política é feita para pessoas e conseguimos preservá-las ao máximo. Presidente, Joane é uma vila de corpo inteiro? É uma vila de corpo inteiro, mas falta sempre alguns apêndices, algumas coisas para rematar. E para nós ainda faltam algumas, sinceramente. A rede viária continua a não estar na perfeição, como nós queremos, como é óbvio, e continuamos a fazer estradas e a remodelar e a fazer pavimentações, alargamentos quanto baste, sempre onde precisamos. E, por outro lado, precisamos de alguns equipamentos novos ainda, que precisamos de, sinceramente, e é o equipamento que mais gostaria de ver, que era a Unidade de Saúde Familiar de Raiz, concretizada em Joane, um espaço multiuso em Joane, que nos falta. A questão das margens do Rio Pelho, que muito me gostaria que, através de uma associação de freguesias, conseguir ligar em várias freguesias, tanto o Concelho de Guimarães como o Concelho de Famalicão, e fazer essas margens. E não esqueço, já demos grandes passos, estamos num sítio que o demonstra, entretanto, mas que a verdade é que os terrenos da antiga estamparia, o centro do centro de Joane, continuam agora com grande desenvolvimento, mas falta concretizar na raiz o projeto e gostava muito de ver concretizado. A frase que Joane é um projeto inacabado é sua, refere-se precisamente a isso, a essas questões que o Presidente gostaria de ver concluído aqui na Vila de Joane? Eu acho que sim, ainda hoje estava com umas pessoas em Joane que me diziam que faltava isto, aquilo, aquilo outro. Claro que todos nós gostávamos, como autarcas, de concretizar tudo de uma vez, mas também podemos pensar a seguir. E o que é que fazíamos se concretizássemos tudo? Íamos ter uma mera junta burocrática que servia só para preencher papéis e fornecer as coisas às pessoas? Não. Tem que haver sempre alguém para acabar e quem vier a seguir terá sempre ideias novas, certamente, e portanto fará outras coisas de maneira diferente. Portanto, o projeto será sempre inacabado, terá sempre algo para fazer, algo para construir, ideias novas, porque a vida é mesmo assim. E sendo já 34 anos de vila, não é? Haverá sempre coisas para fazer. Falando nesta questão dos terrenos da Estamparia Rafael, que serviços é que gostaria de ver naquele local, sendo que é considerado o centro do centro da Vila de Joane? Há um essencial, é a Unidade de Saúde Familiar de Raiz. A Câmara Municipal sinalizou o terreno, já indicou o terreno, a ARS Norte tem conhecimento daquele terreno, já tem técnicos deslocados ao local para verificar. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão oferece o projeto para concretizar esse terreno, participa financeiramente, e esta é uma promessa, e a Junta de Freguesia de Joane, pelo menos enquanto eu cá estiver, não desistirá de concretizar esse projeto no terreno, seja ele como for, porque os joanenses merecem e precisam dele. Como é que se encontrou o processo neste momento, desse terreno? Neste mesmo patamar que ele disse, infelizmente a pandemia de facto trouxe aqui algumas contingências, mas há algo que me anima. O plano de recuperação e resiliência, num dos seus pontos principais, engloba exatamente este mesmo ponto, a construção e a remodelação da Unidade de Saúde Familiar, ou Centro de Saúde, no nosso caso a Unidade de Saúde Familiar, e a construção de raiz. Nós acho que temos um grande avanço, nós temos o terreno, temos o projeto que pode ser concretizado, temos compensação financeira, falta o Estado avançar com o restante só. Para esse ser então um local que vai engrandecer a Vila de Joane, tanto por esse serviço que é um objetivo, mas por toda a envolvente que depois será criada ali naquele local. É óbvio, envolvente, obriguei a ampliar o Parque de Ribeira, novos espaços lúdicos e de lazer para toda a população
implica também novas vias naquele centro, construção, como é óbvio, não existe espaço que possa ser alimentado sem haver construção e haver pessoas a alimentar esse espaço. Portanto, todo aquele espaço ficará muito bonito, bem desenvolvido, integrado, um verdadeiro centro. Presidente, estão a ser feitas, e como disse, apesar destes últimos anos terem sido complicados devido à pandemia e a resposta da Vila e da Junta de Freguesia ter sido no apoio aos cidadãos, o que é certo é que a obra tem sido feita. Ainda recentemente apresentaram uma intervenção numa rotunda, portanto a rede viária continua a ser também uma preocupação e é como diz, estas intervenções estão a ser feitas na mesma, portanto não houve essa quebra de trabalho visível para os joanenses. Não, de facto há dias falámos da rotunda de Santo António, que é uma nova rotunda criada com a remodelação do parque infantil e a remodelação de todo um espaço que serve sobretudo para condicionar o trânsito e sobretudo também para servir as pessoas e os peões que ali tinham grande dificuldade em circular. Além disso, concluímos há dias também a Rua Professor Araújo, uma repavimentação, e estamos também com as obras da Avenida Paz Silva Rego, uma grande obra, nesse caso co-participada pela Câmara Municipal, e a Avenida da Rio Pel. E uma outra que muitas vezes as pessoas esquecem e não vê, e que precisamos sempre, que é a questão do cemitério, a construção de jazigos e do que é necessário no cemitério, que é sempre muito importante. E aqui gostaria de sinalizar um aspecto, é que quem cá estiver no próximo mandato certamente precisará de ampliar o cemitério. Esta é uma carência que nós temos, vamos tendo tempos a tempos, foi há pouco tempo, mas temos já a pensar nisso no futuro. A parte, voltando aqui a falar dos joanenses e falando agora aqui da parte do associativismo, Joana é muito forte, mesmo até a nível do desporto, um complexo desportivo de raiz também estaria nos seus sonhos e projetos? Estaria e gostaríamos muito, mas nós já há muito tempo que temos, eu pelo menos enquanto Presidente da Junta tenho a consciência que não podemos ter tudo e não podemos sobrecarregar os joanenses e os munícipes com tudo em todo lado. Tenho a consciência que existe um pavilhão ginásio esportivo municipal em Bermúdez, muito perto de nós, que nos vai servindo também. Temos aqui mais dois complexos, são de escolas e das piscinas municipais. O que nós almejamos neste momento, não podendo, creio eu, neste tempo, ter um complexo desportivo, era ao menos um espaço multiuso. Um espaço multiuso que garantisse a relação de espetáculos, de jantares, de colóquios, de exposições. E nesse aspecto, então, isso tem sido dados largo espaço e há possibilidade, e vai ser concretizada, numa parte do salão paroquial, antigo salão paroquial, concretizar este intento. O espaço é fabuloso, é gigantesco, já foram realizados no passado grandes espetáculos e grandes eventos, e tem pano para mangas para fazer lá um grande espaço multiuso que sirva todo esse desidrato, todo esse nosso objetivo. Presidente, voltando aqui a falar nesta questão que infelizmente nos assombrou a todos, nesta questão da pandemia, que esforço é que isso deu, ou seja, repercutiu na parte da Junta, um esforço extra, obviamente, esta questão da pandemia. Isso traduziu-se em quê, em termos de serviços que vocês não tinham e que tiveram que ter? Desde logo nós decidimos no ano de 2020 fazer um serviço que acho que é essencial, era manter os serviços, em primeiro lugar, abertos. Ao contrário de muitos que fecharam, nós mantivemos os correios, todos os serviços administrativos sempre abertos, porque achámos que a nossa população precisava de nós. Depois entregámos medicação a muita gente, íamos buscar à farmácia, entregámos diretamente em casa das pessoas quando precisavam, para as pessoas não terem que se deslocarem. A questão das refeições, quando havia necessidade das escolas levar às casas das pessoas, ajudar as pessoas que estavam com Covid, infectadas também, a fornecer alimentação através de algumas parcerias que tivemos aqui parcerias de restaurantes e de outras entidades para fazer, relevar aqui a parceria também da paróquia, sobretudo o papel da paróquia de Salvador de Joana nesse aspecto, no oferecimento de alimentações às pessoas carenciadas, e depois a questão da adaptação dos espaços que precisamos de fazer também, com mais despesa, com uma situação que para nós nos pesa um bocadinho. Para nós implicou também a perca de receita através da feira municipal, que deixou de existir durante uns meses, como deixou agora em janeiro, entre janeiro e quase abril, e portanto caiu a receita e aumentou a despesa nesse volume. Nesta questão, e voltando a falar das pessoas, também houve um envolvimento muito grande das pessoas de Joana e mesmo das associações nesta questão de pandemia, de ajudarem no que fosse necessário. Depois este retomar lentamente de alguma normalidade também foi acontecendo, com as associações também a tentar fazer algo, e eles que também sofreram imenso porque estiveram parados sem poder exercer as suas atividades. Sim, as associações estiveram sempre presentes
E realço aqui o papel da Associação de Reformados de Joane, que sobretudo as pessoas mais velhas tinham mais carência, estavam mais sós, e nós fizemos durante já o ano passado e este ano, através da referenciação deles e de outros que nós tínhamos, um contacto através do Serviço de Psicologia com todas as pessoas com mais de 70 anos, a ver quais eram as carências dele, e muitas vezes não era para ver as carências, era só para eles nos ouvirem, para saber que estava alguém do outro lado que se preocupava com eles, que acho que era essencial, porque estavam sozinhos. Associações esportivas, associações culturais, todas elas se envolveram às suas maneiras, de mais diversas formas, em ajudar. Referenciados muitas vezes à Junta Freguesia, do que fosse preciso estavam disponíveis, até porque elas estavam completamente paradas, infelizmente, e não conseguiam realizar as atividades. E, portanto, todas elas se envolveram. O nosso movimento associativo continua vivo, apesar de um pouco suspenso, esta é que é a verdade, mas continua vivo de outra maneira, nesta altura. Presidente, Joane está entre duas cidades. O que é que ganha com isso esta vila, estar entre duas cidades importantes? Primeiro, ganha uma centralidade específica. Eu diria até entre três. Está equidistante entre Guimarães e Famalicão e está a 17 km de Braga, também não podemos esquecer isso. Ganha a passagem de muitas pessoas, ganha o conhecimento. Está em Pera, que tem uma rede viária que é muito sobrecarregada diariamente, mas sobretudo ganha na sua escola, que é de referência, e traz para cá pessoas de todas as freguesias, para Joane. E, sobretudo ganhamos pessoas, ganhamos fixação de pessoas, de população, ganhamos empresas que são atraídas por esta centralidade de Joane, e ganhamos relevância a nível concelhio e não só. Temos qualidade de vida, isto é um facto, temos tudo próximo, temos muitas agências bancárias, temos uma escola de referência, portanto, Joane é atrativo para se viver, para se estar, para se trabalhar e para empreender. Em termos de tecido empresarial, Joane também é uma vila muito forte. Sim, tecido empresarial e tecido da prestação de serviços também. Temos muitas empresas grandes à volta, algumas com sede em Joane também. Temos muitas empresas que são PME líder, por exemplo, e outras grandes empresas. E temos um tecido de comercial e de prestação de serviços gigantesco que faz com que toda a população das freguesias limítrofes e não só venham aqui a Joane. Presidente, a pergunta que não pode calar é: vai recandidatar-se? Bem, quando nós fazemos um exercício de saber se vamos recandidatar ou não, temos sempre que saber se achamos que somos uma mais-valia ou não para essa vila. E temos sempre de ver se que concretizamos é suficiente para merecer novamente as pessoas e o voto das pessoas, e se ainda podemos dar mais alguma coisa ou não, entretanto. Eu reconheço que seria um pouco cobarde da minha parte nesta altura, porque se calhar se não tivesse havido a pandemia, pensaria de outra maneira. Mas a verdade é que há 12 anos atrás traçámos alguns projetos de que eu acabei de falar agora, e pelo menos 4 deles não estão concretizados e não decidimos concretizá-los. E desses 4 saliento a unidade familiar de raiz, a questão da conclusão dos terrenos da Estamparia Rafael, a tal questão do espaço multiusos que falei, e uma questão que vai surgindo sempre a miúdo, que é a questão das margens do Rio Pelho, que muito gostava de ver recondicionadas. Portanto, como acho que ainda tenho algo para dar, algo para conseguir, e porque acho que consigo almejar, e é esse o objetivo, sim, vou-me recandidatar mais uma vez. Presidente, foi candidato nas últimas eleições pelo PS, vai fazê-lo na mesma ou segue como independente? Eu já tinha dito em 3 de julho de 2020 que se me recandidatasse novamente, seria como independente. Aliás, eu já desde a minha tomada de posse em 2017, em outubro, teria dado essa chega, tinha dado esse conhecimento, e foi dando ao longo de todo o tempo. Portanto, porque acho que uma candidatura suprapartidária, uma candidatura que seja de todos os quadrantes, que não é contra ninguém, o meu ideal continua cá e eu continuo com os meus ideais, que não é contra ninguém nem por ninguém e que está aberta a todo tipo de apoios, é mais benéfica para Joane neste momento. Não para mim, é mais benéfica para Joane, para a minha vila, para trazer investimento para a minha vila, portanto vou-me candidatar como independente. Bem, Presidente, muito obrigada, foi um gosto falar consigo. Este trabalho informativo hoje na Vila de Joane, na próxima será noutra freguesia.